Oi, meu povo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, né? Continuando a nossa leitura bíblica. Já estamos aí em Segunda Reis agora, né? Como tem sido bom, como tem sido poderoso esse tempo de podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, né? E vamos seguir, vamos avançar, não vamos parar, não. Em nome de Jesus, nós vamos avançar e vencer e conquistar coisas grandiosas no Senhor, através da palavra dele, né? Amém? Então vamos lá, vamos orar para que possamos começar. Já deixe seu papelzinho, sua caneta aí pertinho de você e vamos seguir. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, Senhor, de poder desfrutar da tua palavra. Quão precioso é, Senhor, ler e desfrutar daquilo que o Senhor tem entregue a nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom o tempo todo conosco e tem nos permitido viver isso, ó Pai. Obrigado por tua palavra. Continue falando no nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos lá? Agora a gente vai para a Segunda Reis, a gente vai ler o capítulo 3, mas só o versículo 1, 2 e 3, ok? Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai ou sua mãe, pois derrubou as colunas sagradas de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, e levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Agora voltamos para a 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor? Antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado ao céu, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele a atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha,
Nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o monte Carmelo e dali voltou a Samaria. 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem, entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região.
Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal-Salissa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo que sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: Como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: Sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Desculpa, gente. O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: gente, peraí. Vou continuar. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos a olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou seu filho e saiu. Gente, eu dei uma pausa aqui para dar uma analisada aqui, porque
pulou, né, alguns versículos. Se você está acompanhando aí na leitura, você vai ver que foi no capítulo 4, ele foi até o 17, depois o versículo 17, né? Aí depois ele pulou do versículo 17, ele pulou para o versículo 38. Depois ele volta do versículo 44, ele volta para o versículo 18, tá bom? Então foi por isso que talvez se você está acompanhando a leitura aí, se confundiu, se perdeu aí, tá ok? Mas agora vamos continuar. Segunda Reis, capítulo 8 agora. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família saia do país e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Agora a gente volta para a 2 Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Agora a gente vai para o capítulo 3, né? Lembra que a gente começou o capítulo 3 lá atrás? Então, 2 Reis, capítulo 3, o versículo 4 agora. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: Sim, eu irei. Serei teu aliado. Os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, e depois de uma marcha de 7 dias já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: E agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele lhe disse: Assim diz o Senhor, cave minha cisterna neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes.
Derrubarão toda árvore frutífera e taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados a posicionar-se na fronteira. Ao se levantarem de manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam defronte dela. A água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas. Só que Harasete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para suas próprias terras. Segunda Reis, capítulo 8, agora o versículo 16 aqui. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Primeira Reis, agora voltando, né? Primeira Reis aqui, capítulo 22, os finalzinhos, né? Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Segunda Reis, capítulo 8 agora, o versículo 17 até o 19. Não, a gente vai até o finalzinho dele agora. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. Ele fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Essas duas partes também estão registradas em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 34, e capítulo 21, do versículo 1 ao 3, e 2 Crônicas 21, do versículo 4 ao versículo 7, e 2 Crônicas 21, somente a parte A do versículo 20. 2 Reis, capítulo 8, continuando, né? Versículo 20. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Ziar, com todos os seus carros de guerra. Lá, os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade Líbna também tornou-se independente. Isso aqui também está registrado em 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 10. 2 Crônicas agora 21, agora a partir do versículo 11. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai, Josafá, nem de Asa, rei de Judá.
mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e o levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também as suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. E depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe e até amanhã.